Olá, estamos aqui com mais um episódio de Papo Raso, esse projeto aí que nasceu na pandemia, virtualmente, como uma coisa muito efêmera, intermediária, e acabou se tornando um dos projetos aí da Associação Raso da Catarina. E nós estamos aqui hoje com o Willy Verse, que também é um integrante da Associação Raso da Catarina. E é isso, Will. O Willy Verse é o seu nome artístico. Isso. Legal. E eu queria que você falasse onde você nasceu e quando. Se pode falar quando? Pode. Eu nasci em 1992, nasci em novembro, inclusive nasci no Dia da Consciência Negra. Então, Sim. nasci na Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Nunca saí da Zona Norte. Morei um tempo em Alagoas, fui para o Nordeste, mas acabei voltando para a mesma região e desde então continuo morando na Zona Norte. Legal. E o Will também está fazendo os vídeos para o hiphop.doc, né? Uhum. Que também é um dos vídeos, né, que compõe aí esse projeto que a gente está fazendo, que está relacionado ao PROAC número 40, para espaços. E se você quiser falar um pouquinho sobre esse projeto, já, né, sobre os vídeos, como é que foi, e depois a gente fala sobre todo o restante que você faz da vida. Então vamos lá. Falar sobre hiphop.doc é muito fácil. A primeira coisa que é importante falar, e tem a ver com o nome, o nosso documentário ele não fala sobre hip hop. Não é um documentário de fundamentação teórica, ou de conceituação, ou de explicação. E por que eu digo isso? Porque a pessoa que pensar hiphop.doc vai falar que começou lá no Bronx, vai falar da década de 70, de 80, ou dos precursores do movimento, mas esse não é nosso intuito, pelo menos não por enquanto. Hiphop.doc tem a proposta de falar sobre as pessoas e como o hip hop afetou a vida dessas pessoas. Obviamente, quando a gente entrevista uma pessoa que nem o DJ Dunda, e a gente pode falar sobre ele depois, ele vai citar datas, vai citar nomes, vai trazer referências que são importantes, vai falar sobre os 4 pilares do movimento, e isso é muito rico e contribui. Mas o mais importante para mim era como o hip hop afetou a sua vida, né? E aí isso gera uma outra pergunta que quando a gente fala o que é o hip hop, não é aquela definição do Wikipédia, é um movimento tal, começou tal e teve tais pessoas envolvidas. Pra gente é diferente, a gente tenta pegar o lado mais poético, o lado mais performático da coisa. Então, pra mim, no caso, o hip hop é um movimento que possibilitou, principalmente pro povo negro, para as pessoas pobres, para os jovens, se colocar no mundo. Fazer essa ponte entre o underground e o mainstream. E não é à toa que hoje o movimento hip hop é um dos gêneros que mais cresce, seja nas suas vertentes do rap, do trap, do drill, do grime e o pop, que acaba pegando essas batidas, pegando essas influências musicais e levando para as grandes cantoras e cantores que ganham muito mais dinheiro que os artistas negros, mas isso é outra história. Certo, então é mais uma pegada do radical, né? Radical no sentido de raiz mesmo. Uhum. Como é que o hip hop age ali no cotidiano, na rotina, na vida das pessoas mesmo e como isso transforma. Mesmo pessoas que não são do hip hop, né? Sim. Porque eu sei que a sua mãe foi entrevistada também. Foi, né? foi. E é engraçado, né? Porque a gente pergunta no documentário pra ela o que é hip hop e ela faz até uma cara engraçada, não sei. E aí eu pergunto, o que é rap? Ela fala também, não sei, o que é rap? Aí eu falo, você não sabe o que seu filho faz? O meu irmão, ele faz isso o dia todo, o tempo, ela fica até de saco cheio. Ela fala, não entendo nada do que ele fala, e dando risada. E a gente gosta disso, porque querendo ou não, é verdade. É um outro tipo de comunicação. Quando a gente fala sobre artes que tem essa temática da marginalidade, é diferente. Minha mãe nasceu 60 anos atrás, não tinha isso, né? E não foi feita uma ponte pedagógica para que se entendesse que esse conceito de marginalidade não é querer ser bandido ou ser bandido, é uma ressignificação de todas as mazelas estruturais que a gente tem. E isso, obviamente, vira uma estética. É um jeito de se comportar, é um jeito de falar, mas não tem o delito, não tem o tipo de transgressão que é danosa ao povo e tudo mais. Então, mas gera uns conflitos interessantes. Eu imagino. É conflito, mas é conflito que alimenta, né? Sim. Que traz outras coisas. E Filhos do Caos? Filhos do Caos, você trouxe até... Tô trajado. Além de você, quem mais faz parte dos Filhos do Caos? No grupo Filhos do Caos, e é interessante dar um passo para trás com relação a isso, porque a gente diz que a gente tem um núcleo
né, que são as pessoas responsáveis por aquilo, mas a gente nunca se fecha só nos três, né? Então a gente sempre tem pessoas que são próximas, que são agregadas, considero, né? Obviamente o Pedro, que tá ali na câmera, você, o Alessandro, com toda a questão política e cultural que ele tem de experiência, o Manuel, que é do Anomia Coletivo, que é meu outro grupo, que tá super próximo da gente, mas não integra esse núcleo no sentido de responsabilidade, ficar pensando nisso o tempo todo. Então, desse núcleo central, somos eu, o Iliverse, o DJ Dunda e o meu irmão Santa MC. Tá, Então, esse vocês seria aqui, a tríade ali, vocês puxam o bonde. A gente puxa o bonde, mas se a gente Tá. ficar milionário, todo mundo vai ser convidado para todas as festas e tudo mais, então podem ficar à vontade. E o que rola no Filho do Caos? O que vocês fazem? Então, a ideia do grupo Filhos do Caos é ser um grupo de hip hop. E por que a gente diz que é diferente? O Dunda, e vocês podem acompanhar isso no documentário, ele é um pioneiro na questão do DJing em São Paulo. Então ele foi por muito tempo DJ da Batalha da Aldeia, que é a maior batalha de MCs do Brasil, tem, acho, se eu não me engano, mais de 5 milhões de inscritos no YouTube e vários outros números aí que são consideráveis. E aí ele terminou essa passagem dele com o pessoal da Batalha da Aldeia e agora ele é DJ da FMS, que é a Freestyle Master Series, que é uma das maiores batalhas de MCs do mundo. Então ele traz, além de ser b-boy, mas depois a gente fala sobre isso. Então ele é b-boy, ele é DJ e ele é grafiteiro. Então a gente já tem aí 3 elementos do hip hop. E eu e meu irmão, a gente vem com outro elemento que é subdividido, que é o MC e o rapper. Então a nossa proposta, e por isso a gente diz que a gente é um grupo de hip hop, é retomar esses 4 elementos, esses 4 fundamentos do hip hop, só que na prática, vivendo. Né? Não só essa coisa genérica de eu valorizo o hip hop, porque eu sou old school. Não. A gente realmente valoriza o hip hop porque a gente vive essas coisas e porque a gente acha que todas são importantes. Embora o nosso carro-chefe seja o rap, como muitos outros grupos, a gente traz no escopo das letras citações, a importância disso na nossa trajetória, a importância do movimento como uma ferramenta de transformação social. Isso, querendo ou não, se remete a esse 5º elemento do hip hop, que seria o conhecimento. Entendi. E tem o Batalha da Periferia também. O Filho do Caos tem a ver com a batalha? São os realizadores da batalha? O Filho do Caos considera-se um grupo que vai realizar vários projetos, Fala pra gente como que Essa funciona. pergunta é boa, eu não tinha pensado nisso ainda dessa forma, mas faz muito sentido, Van. O grupo Filhos do Caos, e junto com o Anomia Coletivo, eu considero quase como se fosse o mesmo grupo, mas com uma divisão ali que faz com que haja ainda autonomia para a parte de fundamentação dos grupos, né? Então, Anomia Coletivo, como o próprio nome diz, tem esse nome, anomia, né? Ausência de regras, ausência de nome, é uma disfunção social, uma dificuldade, uma impossibilidade de se enquadrar. Então, por isso a gente deixa mais para performance, para pesquisa, para relação entre grupos, entre artistas, e pelo fato do Manuel ter sido fundador, a gente decidiu fazer esse outro grupo para que houvesse realmente uma autonomia. E quando a gente fala de trabalhos coletivos e de grupos, é importante que haja autonomia. Tem-se essa ideia de que uma hierarquia horizontal é um lugar onde tudo pode, nem sempre é assim, né? Há liberdade, mas há desejos e há princípios que têm que ser respeitados. Então, nesse sentido, o Grupo Filhos do Caos tem essa autonomia também de propor projetos que não sejam tão fundamentados, tão conceituais, tão intrinsecamente teóricos, embora a gente também o faça às vezes. E aí, nesse escopo, vem a Batalha da Periferia, né, que também vem com uma proposta diferente de trazer conceitos de sociologia, de trazer conceitos de teatro ou de audiovisual para dentro do escopo das batalhas, que é uma coisa que geralmente não acontece. Algumas batalhas têm esse tipo de funcionamento, né, como batalhas do conhecimento, que trazem temas históricos, mais coisas ligadas à escola e a conhecimentos gerais, mas o nosso busca ser um pouquinho mais provocativo nesse sentido. A gente teve 3 edições, 2 foram no CCJ, que é um espaço importante cultural de São Paulo, né? Que é o Centro Cultural da Juventude, e fizemos uma também em um espaço privado, mas que tinha um espaço bem legal, uma galeria de arte chamada Ziv Gallery, que inclusive é aqui pertinho do Beco do Batman. Isso. Legal. Então você, assim, de música, vamos começar falando do Will musical. Pode falar um pouquinho das suas influências? As minhas influências? Uma coisa engraçada é que eu fiz faculdade de música. E faculdade de música foi uma das primeiras coisas que eu fiz de música na minha vida. Então, sim, eu entrei na faculdade de música sem saber nada de música, o que não faz sentido nenhum, mas foi isso que aconteceu. Desde que eu era pequeno, por minha mãe ser do Nordeste, né, ela é de Alagoas, ela sempre ouviu muito sertanejo. Então, sertanejo, Amado Batista
e outras coisas do tipo. Obviamente, por como eu me visto e pela minha cara, vocês podem ver que eu não sou o perfil do sertanejo universitário, né? Então eu nunca gostei muito. Só que quando eu entrei em contato com o rap, eu falei, pô, isso aí é pra mim. Então eu lembro que até hoje meu primo, eu tinha um primo que era mais velho, aí morava a família toda numa casa só de um cômodo, imagina, né? E aí ele tinha um radinho lá e ele tinha um vinil do Racionais. Eu não sabia que Racionais era Racionais e muito menos o peso que eles viriam a ter depois de todos esses anos. Mas eu comecei a gostar de música realmente ouvindo Racionais. E aí depois disso a gente foi por todo esse escopo do que tem no rap, né, de clássico, né, Racionais, Sabotagem, RZO, Facção Central, Dexter e por aí outras milhares de referências. E depois o cruzamento com o samba. Então perceba como que a música negra ressignificou minha experiência não só com a música, mas com a arte, com a política. Primeiro, o rap, que obviamente tem esse caráter intrínseco da juventude negra, mas não é brasileiro de origem, veio dos Estados Unidos da América. Mas depois eu entro em contato com essa outra música afro-brasileira que é o samba. E começo a fazer as conexões, percebendo o quão de comum há entre o rap e o samba. Para além das variações musicais, a mensagem, essa questão diaspórica, né, de retomada dessa ancestralidade existe nos dois gêneros. E aí eu vou fazendo essa ponte de rap, samba, R&B, que vai ter uma mistura desses dois, porque tem a letra, tem a crítica, mas tende um pouquinho mais pro romance, a voz pode brincar um pouquinho mais, né, misturando um pouquinho do que há no samba, com um pouquinho do que há no rap, e aí depois disso, na faculdade de música, a gente vai, música brasileira, canto lírico, estudei canto lírico depois, mas se fosse para falar o que mudou minha vida mesmo realmente nesse sentido, rap e samba. Ah, que legal. Nossa, eu não sabia do samba, gente. Isso daí é surpresa pra mim. Não, e eu tocava, até nas provas eu só tocava samba, violãozinho aqui, aquele violãozinho bem vagabundinho, bem tananã, tananã, bem paradinho aqui, só pra segurar, só pra encher, que a gente fala, né? Tá certo. E me fala das suas outras formações, o seu outro contato com a cultura, com a arte, dramaturgia, o teatro, a dança, tudo aí. Uau, vamos lá. É muito interessante quando a gente começa. Agora, eu diria que o que eu faço é dramaturgia. Se alguém me pergunta o que você é, eu digo que eu sou um dramaturgo. Não, mas você não fez dança, você não fez música, você não é produtor? Sim, mas eu acredito que a dramaturgia é a ferramenta pela qual eu entendo e interajo com o mundo. Então, esse é o tipo de pesquisa que eu estou fazendo agora. E aí, pensando em dramaturgia, quando a gente começa a pensar em origens, em por que eu sou assim, em por que eu me relaciono assim com meus colegas de trabalho, com meus amigos e com o mundo, eu fiquei pensando, qual foi a primeira linguagem artística que eu fiz? E eu pensei que seria música aos 18 anos, mas aí você começa a esmiuçar, a procurar, e foi poesia. Então, desde pequeno na escola, eu fazia poemas. Ainda não mostrava para ninguém, ainda não me apresentava, mas eu já me expressava por meio das palavras. E aí, quando eu começo a pensar bem, foi isso que norteou todas as linguagens que eu fiz. Então eu estudei música, depois eu fiz regência, depois eu fiz composição, depois eu fiz teatro, fiz dança, fiz circo, e aí eu conheci vocês, e outras cositas mais nesse sentido pedagógico, reforçando essas áreas que já passaram. Mas eu diria que hoje eu sou fundamentalmente um pensador, um dramaturgo. E daí você agora também está entrando no mundo do audiovisual, estudando, além da dramaturgia, está estudando roteiro também. Daí você Sim. traz daí você traz mais da dramaturgia para costurar todo o seu trabalho com tudo. Total, Van, total. E eu não sei se você se identifica com isso, acredito que talvez sim, em alguma medida, mas eu acho que quando a gente fala de negritude e fala sobre todas as revoluções e todas as inovações que as pessoas pretas, principalmente as pessoas pretas de baixa renda tiveram, a gente tem muito isso de pegar algo e ressignificar, né? Então, quando eu começo a estudar audiovisual, não é só porque eu quero trabalhar na indústria do audiovisual, que é uma indústria que vai crescer exponencialmente cada vez mais, mas é porque a gente entende que isso é uma ferramenta. E é imprescindível, é quase como se fosse meio de produção hoje em dia. Sim, e de comunicação, para se expressar, para se Total. colocar no mundo. Mesmo que o mundo não queira a gente força a entrada. Exatamente, esse é o ponto. Então, a gente sempre teve esse problema no hip hop. O hip hop, ele foi capturado pelo mundo branco, ele foi capturado pelas corporações. Né? E esse é o poder do capitalismo, ele assimila tudo que tenta derrubá-lo. Né? Então, se você fala, você está fazendo música porque você é anticapitalista, porque você passa necessidade e o sistema é horrível, eu te falo, tá bom, mas sua música é muito boa, você não quer $1 milhão? Pronto, captei.
trouxe você para dentro do escopo do meu sistema. E aí, com o audiovisual, eu pensei nisso. Já que esse meio de comunicação é o que pode fazer com que a gente faça a manutenção das nossas narrativas, que a gente conte nossas próprias histórias do jeito que a gente acredita que elas têm que ser contadas, eu tenho que entender minimamente essa linguagem. Né? Não precisa ser o maior diretor, o maior cineasta, o maior videomaker do Brasil, mas você tem proficiência nisso? Você domina o suficiente para conseguir passar essa mensagem da forma que você acredita que é correta? Sim, então já é um caminho. Sim, um caminho e um instrumento, uma instrumentalização do ser assim, muito importante. E já que a gente está falando de questões raciais, eu gostaria que você comentasse também um pouco sobre a questão racial no hip hop e na periferia, porque beleza, a gente sabe que tem o preto, a preta periférica, mas a periferia não é só feita de gente preta, tem muita gente branca também e que a realidade delas é marginalizada também e eles estão nesse lugar do hip hop também. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu acho legal. Isso é polêmico, né? É difícil falar sobre isso, né? Mas eu acho que... mas tudo que envolve gente preta fica polêmico. Total. Desculpa, gente, mas é uma isso. pergunta muito boa, sabe por quê, Vanessa? E isso, quando a gente fala sobre identidade, eu não sei se você já passou por isso, talvez sim, mas quando a gente tem essa questão da miscigenação, é muito difícil falar de negritude. Não no sentido nosso, não no sentido de rejeição, mas no sentido de até de um cuidado de não querer usurpar um discurso e uma luta que tem tantos anos e que foi tão sofrida. Mas o que eu posso dizer com relação ao movimento negro, principalmente o movimento artístico, é que eu não passei por nada que não fosse extremamente afetuoso com relação aos movimentos negros. Então eu fui chamado para trabalhar com pessoas que trabalham com teatro negro, com música preta em São Paulo, com poesia, e sempre me acolheram da melhor forma possível. Então eu, na minha experiência com pessoas pretas, nunca tive nenhum problema com relação ao colorismo ou qualquer uma dessas outras coisas. Engraçado que isso acontece com pessoas brancas. As pessoas brancas olhando de fora e respeitando um racismo que elas acham que é o correto. Não, mas você não é preto retinto. Então será que você pode falar isso? Eu não posso porque eu sou branco, mas você pode falar isso, Vanessa? Porque sua pele é mais clarinha, seus traços, eu não sei. Então percebe como que é doido? E pessoas que estudam negritude há 5 mesmo, há anos, há 30, 40 anos, falam, porra, meu preto, chega aqui, você tá bem? Então, percebe como que a lógica é diferente? O movimento preto, por mais que seja imbativo no sentido sistêmico, para sobreviver, e tem que ser, ele é muito afetuoso com os seus. Então, nesse sentido, essa é a primeira coisa que eu gosto de falar, né? De qual que é o lugar que eu parto, até porque eu não sou um preto retinto, e como pode se notar pelos meus traços, e tem toda a questão indígena também, né? Que quem for ver o documentário vai ver a lata da minha mãe, né? Indiana. Então, tendo dito isso, esse é o ponto de vista do qual eu parto. E aí, das pessoas que são realmente brancas, caucasianas, eu sinto que às vezes existe um reacionismo, uma reatividade a isso. As pessoas estão tão acostumadas com o racismo e com o dano que ele causou nas pessoas pretas que elas não respeitam nem a dissolução do movimento. Então, ou seja, você é branco, talvez não fosse tão interessante você falar sobre isso. Mas aí eu não posso falar sobre isso, mas é um racismo reverso, mas não sei o que lá. Então se tem uma reatividade até com relação aos próprios lugares que a gente ocupa. Então se eu sou homem e eu tô no meio de uma discussão e você me fala, olha William, eu acredito que esse não seja o seu lugar de fala e você está dizendo isso sem incoerente. A primeira coisa que eu tenho que fazer é falar, poxa Vanessa, você tem razão, então acho que eu vou repensar o que eu tô falando. É o mínimo que se pode fazer. E isso acontece no hip hop. Você é branco, você não pode cantar. Nunca existiu isso. Quer dizer, talvez no começo. mas eu acho que hoje em dia não. Hoje em dia não. Agora, você é branco, você pode cantar? Cada um pode cantar o que quiser, fazer o que quiser. Mas se você quiser se vincular ao movimento, você tem que entender que o que você fala tem uma responsabilidade, tem um peso. Exatamente. E a maioria dos MCs, e é por isso que eu digo que o Filhos do Caos é um grupo de hip hop, não é só um grupo de música. A gente quer e a gente arca com as responsabilidades daquilo que a gente fala. Então, meu irmão, que é um MC, a gente pode dizer branco, caucasiano, por como ele parece? Sim, tem os traços indígenas, mas todos os traços são dissoluídos quando a cor da pele é clara, né? Pele clara, cabelo lisinho. Nesse sentido, né? Então eu falo assim, não, mas seu olhinho é assim, seu nariz é assim, então você é japonês, só porque você é branco. Então começa a desvirtuar outras coisas. Mas eu sempre fiquei muito no pé dele com relação a isso. Você tem que tomar cuidado com o que você fala. Mas eu não posso falar? Você pode, mas você é responsável por aquilo que você fala, porque você tá usurpando, querendo ou não, um lugar que deveria ser, ou que foi historicamente, predominantemente dos jovens negros. É um lugar de expressão, é um lugar de diáspora. Então você pode ocupar esse lugar, porque é um lugar artístico e é livre, mas você tem uma responsabilidade. E a gente sabe que isso é só você pesquisar, números. Seja no Spotify, seja no YouTube, seja nas outras plataformas. Os artistas brancos têm
sempre tiveram vantagem em relação aos artistas negros. Sim. Então, isso no hip hop é muito complicado, porque eu sei que meu irmão estando ali e a gente cantando, a gente fazendo o trabalho da forma correta, a gente vai ter mais privilégio do que um grupo com 3 negros retintos. Isso é fato. As portas vão se abrir mais fácil pra gente do que se abririam pra jovens negros. Sim. Isso é terrível. Então a gente sempre tem que ter essa responsabilidade. Eu costumo falar que... Uma brincadeirinha. Vou falar no meu lugar de mulher, né? Para uma mulher preta ser artista, se ela não chegar, no mínimo, desbancando a Nina Simone, ela vai estar sempre tentando. Total de Nina Simone, nossa Ela senhora. vai estar sempre tentando. Ela nunca vai sair do lugar da pessoa que está tentando, entendeu? É o fato Porque de ser 10 vezes melhor, né? Tem que ser 10 vezes melhor. Se espera muito mais. Tem que chegar arrasando já, senão... isso é uma coisa que as pessoas brancas não precisam passar. A gente sabe, a gente enxerga isso muito bem. Não que as pessoas brancas sejam ruins, muito pelo contrário, tem gente maravilhosa. Mas ela vive o processo dela até chegar a esse lugar de maravilhosa mais tranquilamente, sem tanta cobrança, sem tanta exigência de que já seja tão sensacional, entendeu? Uhum. Para as pessoas pretas, não. Ela já tem que chegar, já... mostrando, dando motivos para estar naquele lugar. Total. Se ela não der motivo para estar naquele lugar, é como se aquele lugar não fosse dela e acabou, entendeu? Com certeza. É bem difícil. Mas da mesma forma que, concordo com você plenamente, da mesma forma que eu falei que eu sempre fui recebido bem pelo Sim. movimento negro, e isso é uma das coisas que eu sou mais grato na minha vida, é importante falar que eu nunca conheci uma pessoa que fosse negra, que fosse do movimento negro e que tivesse ódio de brancos. Não. Então, às vezes, as pessoas criam uns mitos, umas loucuras na cabeça de que quando o movimento negro, quando as pessoas pretas querem simplesmente que seus direitos sejam respeitados, isso é visto como uma agressão. Ameaça. Como uma ameaça. Tipo, exatamente. Desculpa, tô te observando aqui, não sei se é trajetória, mas você, um exemplo, pediu uma cota aqui, mas vamos conversar sobre isso porque você não parece negro, posso estar errado. Mas como você ousa, mas é um racismo reverso, você tá julgando a minha trajetória, sendo que às vezes não. Parênteses, é uma branquinha safada, querendo um privilégio ali, e depois volta tudo isso contra o movimento. E tem coisas, gente, que a gente precisa separar. Tem coisas que são lutas sistêmicas. São lutas sistêmicas. Tem coisas que a gente não pode dar um passo para trás. No discurso, nas ações, em um voto, em uma política cultural, uma política afirmativa. Agora tem coisas que são relações. Então, se é negro, se é do movimento negro, não quer dizer que você não possa, ou se é branco, que você não pode fazer hip hop, que você não vai ter um melhor amigo, que porventura tem um tipo de cor de pele que historicamente foi denominada negra, né? Não fique falando, eu não sou racista porque eu tenho amigo negro. Estamos no século XXI, para de ser idiota. Exato, isso não rola, e eu acho que existe sim, né, a gente está falando sobre esse assunto agora, daqui a pouco a gente muda. É que o assunto é foda discutir isso, né? Existe muito olhar objetificado sobre as pessoas pretas, principalmente sobre as mulheres, né, é um objeto, as pessoas olham como se objetificando, né. Tem gente que, às vezes, para alguns amigos brancos, que eu vou explicar alguma coisa, e fala, não, mas espera aí, eu vou ler num livro. Fala, mano, como você vai ler num livro? Tem uma preta aqui na sua frente te dizendo sobre mim. E você vai procurar num livro para saber se o que eu estou dizendo sobre mim para você tá certo, se bate com a literatura. Poxa, humanize as pessoas pretas, enxergue como um ser humano. Não é uma massa homogênea. Cada um é de um jeito. Você tem o seu jeito, a sua humanidade. Você é um cara completamente diferente de mim. Aliás, eu sou diferente de praticamente quase todo mundo. Tem uma coisa que eu sou diferente, é não convencional, entendeu? E eu acho que esse é um problema, essa coisa de olhar as pessoas pretas de uma maneira objetificando demais, querendo ter utilidade demais. Tipo, essa pessoa preta, ela precisa estar aqui, mas ela precisa ser útil. Ela precisa ter uma função aqui, né? Precisa existir um porquê para essa pessoa preta estar aqui. Diferente de uma pessoa branca que, às vezes, a simples existência já está ok, entendeu? Então, a nossa simples existência também já está ok. E isso não tem que ser visto como uma ameaça. Né? Quando a gente fala da nossa opinião, quando a gente fala das nossas dores, quando a gente reclama de alguma coisa que nos afetou, a gente está sendo só humano. Não é uma ameaça, não é uma agressão, não é um ataque, não é nada disso. Nossa, Van, que fala bonita, provocadora, né? Inclusive, eu acho que dá a ideia da gente fazer aí Papo Raso, um outro projeto só de entrevista com pessoas pretas, falando sobre temas importantes para as pessoas pretas. Não ficar ensinando o branco a parar de ser racista. Só discutir nossos temas. Mas o que você traz é muito importante e eu acho que... E olha que coisa louca, né? Olha como que é importante a gente olhar com um olhar de intersecção pro hip hop, né? Que a gente começou a falar.
O hip hop foi um movimento que transformou o mundo. Obviamente, a gente sabe o poder que as mulheres pretas tiveram desde os primórdios do hip hop. Desde os primórdios dos movimentos civis nos Estados Unidos. Mas me diga, de uma maneira concreta, quais foram os benefícios que as mulheres receberam nos últimos 30 anos por tudo dos frutos do hip hop. Hip hop é um gênero extremamente misógino. Bastante. Né? E quem fala que não é, beleza, eu entendo, tem movimentos, tem formas de entender, mas de fato é. E é diferente. Sempre foi. E o fato de hoje em dia as pessoas estarem admitindo que tudo bem, é o primeiro passo. Tentando ressignificar. Tentando. De alguma forma. Então, isso me faz pensar o quanto a gente tem que ter de cuidado, de olhar sensível, até para as coisas que a gente tem muita certeza, né? Sim. Obviamente, a gente não pode jogar bebê fora com a água suja. É ver tudo que teve de potente no movimento, mas a gente já é capaz de fazer uma autocrítica, né? Não é à toa que tem textos que falam sobre isso, né? A autocrítica da Razão Negra, do Mambembe, entre outros. Porque a gente tem que se ver como sujeito, né? Sim. Porque um dos princípios do racismo é que a gente é objetificado, é essencializado, e aí você é extremamente mal. Você é o pecado, você é o ruim, você é o escuro, você é tudo isso. Sim. E aí quando a gente tenta fazer a reversão disso tudo para uma humanidade, fica parecendo também que agora, então vocês são perfeitos, tudo é perfeito. Não, somos humanos, tem um lado bom e tem um lado ruim, bastante. Como em todo mundo. Isso, e é uma coisa assim, a sociedade, ela tem um ponto de vista branco. Isso é uma coisa que as pessoas pretas sofrem. Muitas vezes de se enxergar com o olhar das pessoas brancas. E é bem importante quando uma pessoa preta se enxerga com os próprios olhos. E porque ela vai expressar outra coisa para o mundo. Pode ser considerado uma ameaça? Pode ser considerado uma ameaça, mas isso é extremamente importante para a transformação. Nossa, com certeza. Inclusive, para quem gostou dessa fala que foi maravilhosa, Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon, fala sobre isso, né? Fala. Como exatamente. Um corpo negro ou um corpo não branco, né? A gente pode colocar aí orientais, vietnamitas, indígenas, aborígenes de qualquer lugar do mundo. Ser não branco é um complicador, né? E eu acho que isso é uma das coisas que, ao mesmo tempo, a gente parece que superou no hip hop. Obviamente não, porque os grandes artistas ainda estão falando disso. Mas eu sinto falta dessa discussão feita de forma inteligente. E não é à toa que a gente tem artistas negros que estão fazendo muito sucesso até no mainstream, mas não deixam de falar sobre isso de maneira inteligente. Então a gente tem o Djonga, que está super bombado, né? Fogo nos Racistas. A gente tem o Freud trazendo muita poesia e muita filosofia nas suas letras. A gente tem o Rincon Sapienza, Mani Congo, que também traz ritmos de África, textos de diáspora, além de ser uma figura linda e extremamente provocativa no sentido de moda. Então, eu acho que nem tudo está perdido. Não, a gente está só começando. E agora, voltando... Vamos voltar aqui. Vamos lá. Fala sobre os seus métodos de criação, inspirações, processos criativos. Inspirações. Por muito tempo, quando a gente fala de poesia, a poesia geralmente ela tem um caráter do cotidiano, né? Então, geralmente, as coisas que você escreve são as situações pela qual você passa e, geralmente, pequenos traumas ou grandes desejos, né? Então, traumas, você vai fazer algo para se expressar e para tentar buscar uma solução para isso. E desejos, quando você não consegue alcançar, né? Ou seja, um amor platônico ali, ou algo fraternal, ou uma relação familiar, você geralmente começa a fazer isso. Isso na poesia. Na música, a gente tem um método, a gente está criando um método, eu e meu irmão, dentro do escopo do Filhos do Caos e do Anatomia Coletivo, que se chama Free Verse. Free Verse é um termo que já existe nos Estados Unidos, né? E é um pouco diferente do freestyle. Freestyle tem a ver com você interagir com o oponente, ou só com a batida, ou a capela, mas com as coisas que estão no seu ambiente. Então, é o que vem na sua cabeça, né? Então, você tem que lidar com os materiais, com os objetos, com as relações que estão no espaço. Free Verse já varia um pouco, porque é um pouco mais focado no discurso, na musicalidade. Então você pode trazer palavras que você já sabe, você pode trazer frases que você costuma utilizar, então é quase como se fosse uma conversa. Importa mais o seu discurso, que é improvisado de forma geral, mas não tantas palavras. Você não precisa ficar provando que está rimando com cada coisa que está ali no ambiente. E aí, para o nosso Free Verse, a gente geralmente escolhe um beat ou uma música, quando a gente não vai fazer, né? É um beat pronto, algo da internet, ou algo que o DJ Dunda produziu. E aí a gente começa a escolher um tema e jogar com esse tema dentro da musicalidade. Então é um desafio que vai mais nesse sentido. E eu consigo fazer isso com um mínimo de proficiência, porque também estou fundamentando toda essa teoria, mas meu irmão, que é o jovem prodígio, já está mais perspicaz nesse sentido. Jovem prodígio. Bom, vamos já aqui partir para as finalizações. Bora.
quero que você me fale um pouquinho sobre os seus sonhos. Não precisa ser exatamente um sonho, pode ser objetivos, sei lá, vontades, sonhos para amanhã, sei Uhum. lá. O Vanessa me faz pergunta difícil, mas ótimas perguntas. Então, Van, se a gente for separar em duas categorias, sonhos e objetivos, eu tô num período da minha vida, e acho que você também já deve ter passado por isso muitas vezes, né? Por tudo que a gente conversou, tá difícil ter sonhos. Eu acho que eu tô mais na pegada dos objetivos. Ou vontades possivelmente realizáveis. Porque eu sou muito sonhador, né? Sempre fui, né? Acho que o nosso convidado anterior também era muito sonhador, o nosso entrevistador, Pedro, você. Não é à toa que a gente trabalha com arte e cultura. Exatamente. Mas é muito difícil não se frustrar tendo sonhos num país que nem o nosso, né? Então, indo para os objetivos, tem um objetivo, e o Dunda falou sobre isso, o André falou sobre isso no documentário, que é trabalhar com o que eu acredito. E olha, eu não digo nem trabalhar com o que eu gosto, eu digo trabalhar com o que eu acredito, né? Produção cultural, teatro, as outras linguagens artísticas, e poder ter o mínimo de tempo livre para o ócio. E eu acho que isso é muito importante, a gente fala pouco sobre isso, né? A gente vê as pessoas que vêm da periferia adotando esse pensamento neoliberal, né? Seja o seu próprio CNPJ, né? Se é a empresa de você mesmo, e a gente esquece a importância do ócio para uma vida de qualidade, né? Não é à toa que a gente tem poetas que trabalharam a vida toda para poder comprar o próprio ócio, e outros artistas também. E se a gente não tem tempo para viver com as pessoas que a gente ama, acho que vale a pena, né? Obviamente a gente está trabalhando agora e labutando para conseguir ter o mínimo, né? Um aluguel, ter comida, ter roupa e poder se divertir de vez em quando. Mas meu objetivo é isso, conseguir organizar minha vida de uma forma que eu possa trabalhar com aquilo que eu acredito, mas que eu possa também me dar esse luxo de ter um tempo para aproveitar com as pessoas que eu amo. Então acho que isso seria um objetivo barra sonho. Viver, né? Aproveitar a vida, o melhor da vida, né, gente? Com certeza. Planos para o futuro? Mesmo que seja amanhã de tarde? Trabalhar e melhorar naquelas coisas que eu ainda quero fazer. Quer fazer música, fazer teatro, me descobrir mais. Acho que é isso, né? No final a gente tem que se descobrir mais, né? Se conhecer mais. Dominar o mundo, se você não se entender, não serve pra nada. Eu né? acho que a maior arma que a gente tem é autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você sabe o que você pode. E o que não vai rolar também, a gente já É importante também desapegar de algumas coisas, né? Bom, a gente já falou sobre Filhos do Caos, Batalha da Periferia, hiphop.doc. Falta mais alguma coisa? Não, falamos sobre tudo, né, aqui? Acredito que sim. Então é isso. Finalizas como? Quero agradecer você por essa entrevista maravilhosa. Nosso querido amigo Pedro Feijão, Palhaço Feijão, tá ali nas câmeras. Nosso convidado tá aqui no estúdio, Lucas, que vocês podem ver também o vídeo dele. E fiquem atentos, porque 2023 vai ser um ano conturbado, como todos os anos e as décadas no Brasil, mas vamos fazer muita arte, a gente quer trazer muitos colegas, muitas pessoas que a gente admira aqui para fazer coisas com a gente no raso, e eu acho que vai ser um ano bonito. Nas redes? Vocês podem me achar no Instagram, tá @dramaturgia marginal, e o Williverso no Facebook, e @Filhos do Caos, @Nomeia Coletivo, @Se Arraso da Catarina, e aí é só Batalha da Periferia. Batalha da Periferia também, tá bombando no Instagram. Isso aí, papo raso.